Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. É uma alegria muito grande estar com todos vocês e aproveitando a desejar a todos um feliz ano novo, com muita paz e muita saúde. Bem, queridos irmãos, nesta noite, quando no ano passado eu ouvi uma palestra maravilhosa do Divaldo, chamada Flopete, o lírio do pântano, uma história muito bonita, em que eu primeiramente me apaixonei pela história e depois buscando toda a descrição ao qual ele falava da história, se referindo a um médico sueco que nasceu em 1857, para lembrarmos que foi o ano em que a nossa doutrina nascia, em 18 de abril de 1857, através do Livro dos Espíritos. E neste mesmo ano, nascia então um médico sueco chamado Axelmant. E Divaldo então conta, uma história deste médico. E Axelmant, na realidade, esse grande sueco, ele foi muito cedo para Paris porque o seu sonho era ser médico. E adentrou já quase aos 18 anos, ainda não aos 18 anos, na Universidade de Salpêtrière, no Hospital de Salpêtrière, que no momento era considerado o melhor hospital do mundo, a melhor escola do mundo, porque lá estava Charcot. Charcot, que foi o grande médico e cientista francês, que estudou a questão do aneurisma cerebral, todos os distúrbios cerebrais, ele que descobriu o mal de Parkinson, Não foi Parkinson, que foi um médico chamado Parkinson, que primeiro descreveu os sintomas do mal de Parkinson, mas quem descobriu e descreveu realmente foi Charcot, e Charcot, em homenagem a esse médico, lhe deu o nome de mal de Parkinson. E nessa escola de Charcot, onde Axelmant lá chegou muito cedo, também saíram dali grandes vultos da história da medicina, como Babinski, que pela primeira vez pôde delinear através de critérios médicos o que era uma doença e o que era uma histeria. Também Pierre Janet, que também criou a questão do automatismo psicológico usado na base de Sigmund Freud, que também foi aluno de Charcot. Também outros médicos famosos floresceram da escola de Charcot. Então todos os médicos que ali saíram automaticamente se tornavam famosos, e não foi diferente do nosso companheiro Axelmant, que à época foi formado como o mais jovem médico da Europa aos 23 anos de idade. Mas o interessante de Axelmant é que ele era um médico diferenciado e que criou a princípio em Paris muitas desavenças com os outros companheiros médicos, porque quando procurado para determinar os preços dos seus honorários, ele falava: jamais me procure se for para determinar limites de preços a serem cobrados. Eu não me convenço em uma tabela de preços mínimos, ou seja, apenas numa tabela de preço máximo. Ele não queria dar preço ao seu trabalho. Axelmant tratava pobres, enfermos, prostitutas, todo o tipo de doença que lhe aparecia ao consultório. Mas devido ao seu relacionamento com Charcot, ao qual todas as quinta-feiras lá estava ele no Hospital de Salpêtrière, lembrando que o nome de Salpêtrière veio, na realidade, foi uma construção feita para um depósito de pólvora em 1656, que depois de abandonado, virou ali praticamente um lugar onde as pessoas jogavam os pobres, os doentes, as mulheres loucas, os bandidos. Então virou praticamente uma prisão, e ali em determinado momento da história foi considerado o lugar onde mais se encontravam ratos, onde mais proliferava ratos. Tal era o lugar.
E em 1792, logo após a Revolução Francesa, Salpêtrière foi invadida pelo povo, em que retirou de lá todas as mulheres doentes e as massacraram em praça pública. Foi chamado, como a loucura de Salpêtrière, para a gente ver a história. E ali depois chegou Philippe Pinel, o famoso Pinel, que começou a estudar as doenças mentais e substituído posteriormente justamente por Charcot. Então Charcot, naquele instante da história, em mais ou menos 1880, quando justamente Axelmann sai de lá, ele se torna o grande astro da medicina, que era procurado por todas as pessoas do mundo inteiro. E automaticamente não faltavam doentes e enfermos para serem cuidados pelos seus pupilos, como foi Axelmann, que durante anos trabalhou ao lado de Charcot, onde Charcot todas as quinta-feiras desenvolvia os seus processos de hipnose, onde ele trabalhava querendo divulgar a questão da hipnose nos tratamentos médicos. Então a gente vê o que era a figura de Axelmann, mas o interessante é que o Dr. Axelmann, ele era um amante também dos animais. E desde cedo, aos 18 anos, quando pela primeira vez ele pisou na ilha de Capri, a passeio antes de adentrar a escola de medicina, chegando lá ele se encantou com a ilha de Capri. E subiu até a ilha somente naquele dia, conheceu uma pequena vila chamada Saint-Michel, e ali ele conversa com o proprietário daquela localidade, que diz a ele que estava interessado talvez em vender aquele local. Na hora Axelmann já se imaginou construindo ali um belo local de repouso, não só para ele, mas como para todas as aves migratórias que usavam a ilha de Capri, como um momento de descanso para a sua viagem logo a seguir. E ele naquele momento sonha tudo o que vai fazer, e aparece-lhe então um espírito ao lado, e ele era protestante, mas não um protestante muito atuante, e logicamente não conhecia o espiritismo, mas o interessante é como ele demonstra, toda a história da fundação da vila de Saint-Michel em Capri, nesse livro que ele publica em 1929, quando ele já tem 72 anos, um livro chamado o livro de Saint-Michel, que foi publicado em 29, e eu estou aqui, com uma obra rara de 1935, o primeiro exemplar feito, traduzido no Brasil. Eu fiquei tão apaixonado pela história que demorei 30 dias para conseguir comprar esse livro, e graças a um amigo eu encontrei num sebo na cidade de Santos, para que eu pudesse conhecer mais da vida dele. E hoje, se me desse a oportunidade, eu poderia falar sobre ele pelo menos por 6 horas, mas não vou castigá-los dessa forma. E me apaixonei, porque a história dele é fantástica, porque ele conta justamente nesse livro, que virou uma obra-prima da literatura. Logo depois ele também escreveu mais um livro chamado O que Saint-Michel ainda não disse, não havia dito, e um livro chamado Os Homens e os Animais, porque ele amava muito os homens e os animais. Esses 2 livros totalmente esgotados no Brasil, difícil de encontrar. Mas o interessante é que justamente eu fui buscar nesse livro a história de Flopete. Mas me apaixonei de tal forma que em 2 dias devorei o livro e encontrei ali uma história que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Uma história que o Dr. Axelmann conta, entre tantas que ele descreve nesse livro maravilhoso. Dizia ele que numa noite muito fria, chegava ao seu consultório na rua de Villiers, no bairro de Saint-Michel, ali perto do Panteão, da Praça de Notre-Dame, com aquela igreja maravilhosa. Chegando até lá, encontrava-se um cavaleiro desesperado com uma charrete à sua espera, dizendo: doutor, o senhor tem que subir urgentemente, porque é um caso de vida ou morte, e o doutor fulano precisa do senhor imediatamente. E ele lembrara-se que já houvera ajudado esse médico anteriormente, mas percebeu que não era um médico muito justo,
não era um médico correto e já havia dito para ele que quando foi socorrer-lhe por esse caso, a paciente desencarnou e ele se negou a assinar o atestado de óbito porque achava que ali havia alguma coisa estranha. Mas como o carroceiro estava ali desesperado, ele resolveu ir para lá. E chegando lá, saindo da rua Villiers, chegou até a rua Grunet, onde num prédio havia uma madame chamada Madame Requin, que era uma parteira de primeira classe. Ela pediu que ele subisse desesperadamente até o primeiro andar, onde havia um quarto, e lá chegando, ele se depara com uma cena desesperadora. Uma jovem em trabalho de parto, com o sangue escorrendo para todos os lados, eram cobertas, lençóis, todo tipo de pano que não havia mais da onde se ver tanto sangue. O sangue descia, inclusive, entre a cama. Ele, desesperado, chega, já lhe aplica 2 injeções de clorofórmio, para vocês terem uma ideia como é que era. 2 injeções, já socorre ela, coloca o clorofórmio, prepara para a operação que deveria ser urgente, porque ali estava acontecendo um parto. E ele consegue, como ele sempre disse, que era um homem de sorte, mas ele não podia contar sempre com a sorte, e no desespero, então, ele consegue retirar a criança, que sai dali praticamente morta. Ele, desesperado, corre a criança, sopra-lhe a boca, numa respiração artificial, sopra-lhe a boca, a criança desesperada, regala os olhos, que o assustou, não só ele, como o médico que estava ao lado, e ele consegue então trazer à vida aquela pequena criança, que lhe marcou pelos 2 olhos azuis que dirigiu até ele. E ele corre então para salvar aquela moça que ele nem conseguia ver, e ao lado dele estava o outro médico, e eles, desesperados, que precisavam de tampões, não tinha mais nenhum tipo de tecido, e eles olham ao lado e encontram uma pequena valise, em que dentro eles abrem a valise e tem roupas muito finas, e o médico fala: nossa, nunca vi roupas tão finas e tão brancas. Eles já rasgaram, fizeram uns tampões e salvaram aquela mulher. Ele saiu dali desesperado, desconsolado com a situação, porque ele sabia que, apesar de ter salvado aquelas 2 vidas, ali havia algo de errado. E quando ele desce então e se depara com a parteira, havia na valise também um broche de diamantes com uma coroa cravejadas em rubi e uma letra M em cima. O companheiro dele queria logo retirar o broche, dizendo que era melhor ficar com aquele broche, porque afinal ele não sabia o que seria da mulher, e caso ela morresse, pelo menos as suas custas já seriam pagas. Mas aí, revoltado, Axelmant retira o broche da mão dele e desce, e nesse momento entrega então aquela senhora que está lá embaixo com uma cara de bruxa, e quando ela olha o broche, fala: nossa, eu creio que são diamantes. E ele, já revoltado com ele mesmo, diz: não, provavelmente são falsos. Mas de qualquer forma entregou o broche à mulher. E ele foi embora revoltado. 2 semanas depois, recebeu um envelope com uma carta do médico dizendo: prezado amigo, muito obrigado pelo socorro. Tenho a lhe dizer que os 2 estão salvos. A criança foi entregue a Madame Requien, que haverá de tratá-la bem. A moça partiu da mesma forma que veio. Não sei o seu nome, não sei de onde era, nem para onde foi. E enviava então uma quantia grande, um valor muito grande, ao qual ele devolve, automaticamente manda a mesma envelope devolvendo o dinheiro e dizendo que, por favor, não o procurasse mais. E para a gente ver como é que era a índole do Dr. Axelmant. E ele acabou, com todo o seu conhecimento, tratando das mulheres mais importantes da França, de Roma, americanas. E era interessante porque o Dr. Axelmant
ele trabalhava de uma forma que ele só usava o remédio em último momento.